Muito bem, falando aqui diretamente de Pequim, China. Bom, estamos no último dia aqui em Pequim já. Sim, sempre corrida, né? A gente sempre busca o melhor lugar para gravar os vídeos, mas é difícil encontrar um lugar com silêncio e tudo mais. Tanto que agora a gente está no meio do hostel e tem o pessoal caminhando por aí. E alguns anúncios de vez em quando. Então, Mas aqui principalmente é difícil achar lugar silencioso. muita gente. Muita gente gritando no meio da rua, tudo quanto é lugar. Então, vamos fazer aqui que é mais calmo. Aqui é o lugar mais calmo que a gente consegue. Concentra. E vamos lá. Então a gente está aqui para falar de Taipei, Taiwan. Isso, exatamente. Que aventura essa daí, né? Não esperava nada Isso de que eu ia falar. Taipei A gente não tinha ideia do que e achar. foi muito divertido, na verdade. Foi muito legal. Acho que foi bem diferente das suas experiências antes, né? Com acho que Hong Kong, você já tinha ido e tudo mais. Eu não esperava muita coisa também, mas eu achei que foi bem interessante. Foi uma experiência gastronômica boa, verdade, na verdade. Foi muito descobrimos bom gastronomicamente. Bom, primeiramente, visto, né? Visto, tivemos que tirar. Dessa vez a gente tirar. teve que tirar em São Paulo. Exatamente. Teve que tirar no Brasil. Aparentemente não é muito complicado. Tem algumas instruçõezinhas na internet, né? Acho que qualquer pessoa deve conseguir fazer, mas no nosso caso a gente teve uma ajuda aí da minha mãe que faz vistos. Então a gente acabou deixando com ela, mas dá pra você tirar tranquilamente no Brasil, não precisa mandar passaporte pra nenhum lugar, é em São Paulo mesmo. Então é mais Foi fácil. tranquilo. Foi não, bem lembro, tranquilo. não lembro quanto foi. Não foi muito caro. É. Não foi muito caro. Mas acho que esse é o primeiro passo, né? Então, sim, precisa tirar visto, a gente tirou e aí a entrada foi tranquila. Foi, Já como visto sempre, normal, né? sempre Bateu ali, normal. bateu o olho em mim, tranquilo, forasteira. Fernanda só sempre que é confundida com chinês, confundida com japonês e confundida com qualquer outra coisa menos brasileira, né? Exatamente, então, a partir do momento que eu cheguei lá, já todo mundo falando chinês comigo. Primeiro e segundo. Verdade, lá é República da China, né? Isso é uma Isso. coisa que a gente não entendeu ainda e também não procuramos entender ainda. Eu acho que são poucos países que reconhecem Taiwan como um país independente, mas eles lutam por isso, mas são muito poucos ainda que reconhecem. Então, na Até verdade, durante um dia que a gente estava caminhando lá, tinha o pessoal com umas faixas e tal, eles queriam, acho que Taiwan fosse libertada, digamos assim, para concorrer nas Olimpíadas com o seu próprio time. Coisa que eu entendi, mas assim, não dá para também ter certeza do que eu vi. Bom, mas chegando lá, transporte do aeroporto. A gente fez o pick-up, né? A Quando gente chegou 10 horas da noite. A gente chegou quase 11 da noite. E aí ia ficar muito tarde pra gente descobrir lá. A gente tinha lido que era simples, mas eu também não sei até que horas ia ficar aberto o metrô e tudo mais. E como demora 1 hora aí pra chegar até o centro, a gente acabou pegando o pick-up na chegada, né? Pagamos 1.100. 1.100 dinheiros. Mas depois, na volta, a gente acabou vendo que realmente, se a gente tivesse chegado num horário tranquilo, é super fácil. Um trem express, É uma que express. custou 25 dinheiros. Não lembro. Acho que foi parecido com isso. Mais o metrô. Mais o metrô. E a gente já saiu da porta do lugar que a gente estava, que era muito Essa bom. foi O hotel que a Fê pegou, o City Inn. City Inn plus hotel do branch, né, da filial de Ximending. Muito bacana, Que é aliás, do outro lado da rua do metrô. do metrô. E pra você andar entre esse trem express pro metrô, é tudo underground, é bem facinho, né? Bem sinalizado, Bem assim. tranquilo. Eu achei uma cidade bem organizada e preparada até mais para turistas do que a Sim. gente imaginava. Com certeza, o sistema de metrô é muito bom. A primeira coisa que a gente leu em vários lugares foi para comprar lá o tal do bilhete único deles, né? Que é um cartãozinho bonitinho, todo coloridinho. Custou 100 dinheiros cada um, né? Só que a gente tinha lido que não dava para reembolsar. A gente chegou a ver algumas indicações de algumas máquinas como Algumas se máquinas desse, falavam que daria para reembolsar, mas não sei. tipo, na volta, no aeroporto, não dá, a gente não conseguiu achar. Então, assim, como você normalmente vai usar para voltar para o aeroporto, então vai ser difícil achar. Mas, assim, esse bilhete único, o interessante é que ele te dá um desconto de 20% nas passagens.
Toda passagem sua vai ser com 20%. Vale a pena se você for usar bastante, né? Se você for usar só no aeroporto, eu não sei exatamente como os As viagens eram em torno de 25, aí caía para 20. No máximo, Então, precisa usar bastante para valer a pena. Então por isso que é bom a gente percebeu depois, mas vale a pena. Pra gente acho que talvez acabou valendo, porque a gente até usa bastante. Mas vale a pena dar uma olhadinha. Mas todas as indicações na internet sempre falava pra comprar. Por isso que a gente comprou sentido BA. E outra coisa é que a gente ia comprar só um para nós dois. Não podia. Mas no metrô precisa de um cada um. Segundo a moça lá, no ônibus daria pra usar o mesmo pros dois. Mas no metrô, cada um tem que ser o teu som. Então acabamos comprando e morremos com ele na mão. Sim, porque a gente não achou aonde devolvia, então a gente está lembrando de recordação embora pro Brasil. Pra quem sabe, quem outra pessoa, quem quiser emprestado, se você for viajar, emprestado, pede pra gente. A gente tem emprestada, aí os cartões. 2, aliás. Então a gente acabou decidindo ficar nesse bairro, que eu tenho certeza que eu estou falando errado, Ximending, porque a gente falou para uma chinesa, ela não tinha a mínima ideia do que a gente estava falando, e quando eu mostrei no mapa... A menina do tour, do Free Tour, a gente falou, a gente está em tal lugar, ela, nem sei onde é isso. E aí quando a gente mostrou, ela pronunciou diferente, eu olhei pra cara dela, eu achei que eu tinha falado exatamente a mesma coisa, mas aparentemente não. Mas lá tem um night market, que é um night market mais bem legal. Bonitinho, mais bonitinho, mas bom. Bom, porque uma coisa que a gente descobriu quando a gente começou a pesquisar de Taipei o que tem lá muito para se fazer, além de templos, né, é night market. Lá o esquema é gastronomia, o esquema é comida. Gastronomia, né? Gastronomia. Gastronomia assim, não é. O negócio é comer de todos os jeitos. Comer comidas diferentes do local. Exatamente. E aí tem vários night markets, tem aquelas comidas, diferentes, tudo espalhado, aquela muvuca. Diferente de Bangkok, isso é importante. Diferente de Bangkok, que a comida ficava no meio da rua e tal. Lá tinha um lugar que era no market, então você não via na rua, você não via espalhadas as barraquinhas de comida. Em Bangkok era em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você ia em Bangkok tinha comida, mas esse não. Então tinha acho que por isso que tem esses night markets mais definidos, porque daí lá realmente a galera só faz isso, comida e umas lojinhas de capinha de celular, basicamente foi isso que a gente viu. E roupa, eles vendem de tudo. Mas esse lugar que a gente estava em Ximending já é um night market mais organizadinho. As comidinhas são, acho que, mais bonitinhas e tudo mais. Então acho que é uma boa indicação, porque assim, quando eu estava pesquisando, eu nem sabia que existia esse market, porque acho que como é pequenininho, quase ninguém dá essa dica. E aí quando a gente descobriu, era 2 ruas do nosso hotel, então a gente foi pra lá. Foi muito legal, tinha lá que a gente experimentou. A gente gosta de fazer isso, né? A gente tá andando, vê uma aglomeração, uma filinha, a gente fala, deve ser uma coisa interessante. A gente tá vendo, a gente comeu um rolinho primavera, um spring roll, ou um dumpling, ou tinha uns polvos. Tinha um polvo em pedaço, grelhado, pimenta. Putz, tava com muita vontade de comer. E lá tinha muito negócio dos cubinhos de carne, aqueles. Maçaricada. Isso deve ser enganação. A carne deve ser de terceiro. Mas a gente tava andando, enquanto não decidia, a gente tava andando ali no meio. De repente, tinha uma fila de gente e um pessoal comendo uma parada, saindo com um potinho. A gente, vamos lá, pronto, entramos na fila. Era barato, era 25, 35 quantos dinheiro no negócio. Beleza, vamos entrar. Entramos, com chile, com garlic, com vinagre que você coloca. A gente até publicou um vídeo sobre isso. Sim. E depois você come. Isso, aí quando eu olhei, era noodles, né? E aí tinha algumas coisas que eu olhei assim, a princípio, falei, nossa, parecia cogumelo, né? Parecia assim, cogumelos e tudo mais. A gente colocou os molhos e aí comi pela primeira vez, eu só senti a pimenta. Então, no primeiro eu não senti... Pimenta é quente, porque estava muito quente. Eu não senti muita coisa. Depois, já na segunda, eu senti o caldo, ele é bem forte, na minha opinião. Meio grosso, assim, meio... Não chega a ser melado, mas uma coisa bem mais densa. Não é assim, ó. Não é fácil. Eu comi a primeira vez, eu falei, esse negócio tem um gosto estranho que eu não sei de onde que é. Aí eu comi o noodles tava era um noodle bem fininho, era bem fininho. Mas o caldo tava lá. E aí o Douglas foi comer o cogumelo. Não era cogumelo, eu sabia que não era cogumelo. Tinha cara de cogumelo, mas na hora que eu bati o olho ali, tinha vários negocinhos enrolados ali. Eu falei, isso aqui não é cogumelo não. Aí ele comeu. Mas vamos comer, aí eu falei, eu vou comer um cogumelo. Ele falou,
é. Não é cogumelo. Nossa, mas tem tanta cara no que eu comi, galera. Não é pro meu paladar, eu realmente não, não assim, gostei. era o mesmo gosto do caldo, só que a textura era uma textura bem mais borrachuda. Não gostei Bem de mais forte. borrachuda e um gosto mais forte, que era o gosto do caldo. Aí depois a gente foi dar uma bugada lá, era intestino de porco e beleza. Aí a gente passou bem, porque a gente já tinha comido e fazia 24 horas, não tinha nem que colocar pra fora mais. Mas era bem isso, né? Depois que você comeu um e eu comi um, a gente decidiu que a gente não ia mais comer ele. A gente não comeu mais eles, a gente continuou comendo noodle, forte, pimentado, com alho pra caramba. Mas a gente acabou não comendo mais o resto, porque a gente sabia que depois quando a gente fosse pesquisar, a gente sabia que ia ser alguma coisa que a gente não ia gostar. Depois que a gente comeu, a gente olhou assim, eu não sei nem se eu tenho coragem de pesquisar o que era que a gente comeu. Mas foi interessante, foi barato. Depois a gente foi ver uma iguaria lá, né? Sim. Tipo assim, muito famoso, tá lá faz muito tempo. E tinha várias indicações. E várias indicações legais. Pra comer lá realmente, mas o bom, né, que acho que se eu soubesse o que era, talvez não teria ido. A gente nem teria comido. É isso que é legal, a gente acabou comendo. Então, isso que eu gostei. Esse foi o primeiro dia mais... Do mercado tinha outras várias coisinhas lá. Sim. Não tinha nada de inseto, mas era basicamente muitas dessas comidinhas aí. Aí no dia seguinte a gente foi conhecer lá aquele Taipei 101, né? Que é o prédio de 101 andares. É bem grande, bonito. Você pode subir se você quiser para ver a vista lá de cima, mas são muitos dinheiros. Era caro para subir e fazer panorâmica, a gente não tava com muito saco. E o tempo também não tava tudo isso. Você tava fechado também, lá, não vou subir não. A gente acabou indo pro outro, ali perto tinha... Ali perto não, a gente acabou indo de lá pro templo do Confúcio. Isso, Confucius Temple. Confúcio é um templo bem bonito, bem novo, bem vazio. Isso que eu achei legal, porque foi o primeiro templo que a gente viu lá, né? E eu achei lindo. Tava vazio, era só a gente praticamente. E aí o templo abriu um pouco, então ficou bem legal. Foi legal, tinha os negócios para você fazer. Tinha os 6 ensinamentos de Confúcio, que eu não vou lembrar agora, mas eu sei que uma era a caligrafia, outro era o arco, outro era o... Putz, eu não sei. Tinha... caligrafia. A gente fez... A caligrafia que tinha um lugar lá que você tinha uns desenhos de uns ideogramas que você podia fazer por cima e tal. O arco também tinha. Tinha um negócio tinha um outro que era uma carruagem. Você tinha que aprender a guiar uma carruagem. E aí com o cara também acertando, né? O arco era bem legal. E tem outros dois que eu não vou lembrar, mas que eu coloco aqui embaixo nessa nossa fala. Sim. Mas eu também acho que não tinha que pagar nada, né? Não, foi super tranquilo, de graça, entrando, saindo. E foi bem tranquilo. Nossa, eu adorei. Depois a gente fez. A gente foi para um outro templo que tinha lá do lado. Da Dong, alguma coisa assim. Mas era legal também, mas aí quando você já entra no segundo, você já começa a ver similaridades, né? Ok, eu já vi Confúcio era lindo, gostei, primeiro, né, contato, de repente você vê o outro e fala, bonito, legal, mas aí começa a ser semelhante, porque eu gosto também de ver bastante das pinturas, das outras coisas, né? E aí eu via que tem um estilo bem específico dos pilares, né? Os pilares sempre tinham aquele dragão em volta, é muito bonito, mas acho que como a gente tinha acabado de sair de um outro, né? Então ele ficou meio similar comigo. Mas foi bem interessante agora, que é um do lado do outro. Depois de agora na China a gente viu também um punhado de templo. Eles são todos mais parecidos mesmo. Arquitetura, assim, né? Mas então a gente fez esses 2 templos e aí depois a gente também conheceu a gente foi num restaurante que tinha uma indicação que a gente tinha já visto, que era especializado em xiaolongbao, alguma coisa assim, que é um dumpling que quando cozinha ele solta um caldinho, aí vira uma sopinha dentro. Então, e tem todo um esquema de instruções de como comer, que você tinha que colocar o shoyu, tipo o shoyu no gengibre, e aí coloca o vinagre, e aí molha, e você tem que fazer um furinho pro caldo sair e tudo mais. Ele é gostoso, só que no lugar que é o mais indicado lá, depois também a gente coloca o nome do restaurante, que acho que ganhou até uma estrela Michelin em outro lugar. Foi indicado a estrela Michelin. Não, esse mesmo. Esse tem, é verdade. Uma das filiais tem, mas a gente também numa outra. Mas ele realmente é um pouco mais caro, né? Vinha tipo 5 negocinhos e... Mas muito bom. Mas era gostoso. Eu acabei pegando também um
um de camarão, né? Que era um dumpling de Sim. camarão, então aí com molho apimentado também, Muito bem gostoso. gostoso, foi bem... Isso. E eu Mas experimentei... muito pouco, E caro e pouco. E eu experimentei aquele que é típico de Taiwan, que é o beef noodle. Bife noodle. Então eu já tinha lido bastante, eu queria experimentar. Aí aparece lá, você fala, você tem que escolher com só bife, só outra coisa que eu não lembro o nome. Aí, ou 50% de cada um. Eu falei, pega esse misturado pra eu experimentar. Então, eu não consegui comer nenhuma das carnes. Eu experimentei a carne, experimentei o outro que era tipo, que é aquilo, não é músculo. Era uma carne vagabunda. Zoado. Mas era muito de cartilagem, assim, sabe? Tinha uma gordura no nervão no meio e tal. Não é muito legal, Não, não vale tipo muito de a pena. carne Não. gostoso, não. Então, eu passo no bife noodle. Você pode comer Compra outros... só com vegetais ou sem bife. Porque o bife é que deixa claro. Exatamente. Tinha, por exemplo, só o beef noodle sem o bife. Só com o caldo da carne, com o noodle que era muito mais barato. E realmente, no final, acabei não comendo carne nenhuma. Então, pode desencanar nisso. Mas é um lugar interessante. Vale a pena. Foi o primeiro lugar que a gente foi, mas para perder um pouco o medo. Sim. Mas foi bem legal, mas mais caro, tá? Então prepare aí a carteira que ia custar uns R$700, 700 dinheiros numa refeição. Enquanto depois a gente achou outros lugares muito mais melhores, barato, muito mais em conta. Mas foi bom. Foi bom. Aí no dia seguinte a gente fez o walking tour, que foi muito engraçado, que a gente pesquisou bastante, né? Achou um. Aí a gente foi lá e até 10 minutos depois do horário marcado só tinha gente e a guia. A gente ficou com muito medo de ser só a gente mesmo, né? De estar entretendo a menina, coitada lá. Ela falou, vai ser um private tour. Tipo, que saco, pra ficar fazendo conversinha. Aí apareceu mais uma mulher lá. Apareceu uma menina, gente, deu graças a Deus. Aí fizemos o tour. O tour foi bem rápido, né? Assim, foi grande, não passou por grande tour. Ela era bem novinha mesmo. Ela estava aprendendo. Ela fazia ali, mas ela não sabia tanto, assim, da cidade. Sim. Mas ela fez bonitinho, fez certinho. Então a gente passou por alguns tempos, ela explicou pra gente como tinha dois pedacinhos de madeira que você jogava para fazer um pedido para os deuses. Ela comentou que lá eles têm um monte de deuses, que não é só um. Né? Então você tem o deus da fome, o deus da fortuna, o deus da não sei o que, o deus não sei o que, o deus do casamento. De casamento, de filho, Aí ela pegou duas meia-luazinhas assim de madeira e falou que você pega e joga fazer o pedido. Se cair um para baixo e um para cima, é sim. Aí você joga de novo, se cair de novo, sim, aí você joga a terceira vez. Se der 3 sim seguidos, beleza, o Deus escutou o seu pedido e vai se realizar. Se você tiver qualquer não em qualquer parte, da primeira, na segunda ou na terceira, já não dá para fazer mais e volta num outro dia, porque aquele dia, aquela sua pergunta naquele seu dia não foi atendido, não será atendido pelos deuses. Então, eu achei engraçado que quando cai os dois pra cima, que ele fica meio instável, né? Porque ele é uma meia-lua, ela falava que como é instável, é como se os deuses estivessem rindo da sua pergunta, né? Então, tipo, que pergunta idiota, cretina, faça outra. De outro jeito, né? Então você tinha que mudar o jeito que você estava perguntando. Tá legal, algumas coisas assim ela explicou. E eu achei legal isso porque a gente já tinha visto isso acontecendo lá no Confucius, a gente não entendeu por que o cara estava atacando, né? E ela explicou. Então a gente fez isso, depois a gente passou em mais alguns lugares, no post office, ela levou a gente para tomar um sorvete. Ela falou na parte antiga lá do bairro, com as construções, né, lá de muito passado. Ela falou lá dos moradores de rua, que eu achei muito legal, perto lá do Longshan Temple. Ela mostrou pra gente vários sacos plásticos assim, com um monte de coisa dentro, só que tudo arrumadinho, né, organizado. E aí ela explicou pra gente que os sem-tetos, moradores de rua, eles de tal horário a tal horário, eles podem pegar as coisas deles e montar acampamento e dormir, só que tal horário eles têm que levantar, organizar tudo, dobrar tudo, colocar nas sacolinhas e deixar tudo arrumadinho, que foi o jeito do governo de liberar, né, o pessoal morar lá. Né? Eles estão no meio de uma praça pública, né? Tipo assim, que nem você chegar lá, tá no meio da praça da Sé, você chegar lá tem um monte de colchão. Os caras não vão deixar, ou seja, recolhe, deixa durante o dia, à noite vira aquele morador de rua, mas a maneira um pouco mais organizada. Achei bem legal. Então, assim, pelo menos o governo parece estar olhando da mesma maneira. Sim, isso foi bem interessante. E aí depois de lá a gente ainda foi para aquela Red, alguma coisa que tinha uma praça que tem restaurantes e um ambiente mais LGBT.
que ela mostrou. E ela terminou o tour no Chiang Kai-shek Memorial Hall. Que é onde está enterrado o cara lá. Não, tem só um memorial. Eu acho que só um memorial dele. Tem uns arcos bonitos, né? Gente, lindo. Bem Que à bacana, noite a gente tirou umas fotos foi. também. Bem legal, assim. Acho que faltou um pouco de conteúdo, mas acho que era um pouco mais, porque ela é um pouco mais jovem. Mas é assim, legal, vale a pena. Acontece todos os dias, então ela falou que tem uns 30 guias diferentes, então a gente pegou ela. No final a gente deu um dinheirinho pra ela também, né? Porque, coitada, geralmente tem 20 pessoas, todo mundo dá pouco, vira bastante. E ela a gente também... acabou dando. Tem esse walking tour ele tem uma sugestão de tip, que é diferente. Né? Então se dá de 100 a 200, vai ser bom, de 200 a 300. Muito bom e mais que 300, tipo, animal, a tip. A gente deu 300 eu e ela, né? Achei que foi mais do que suficiente. Justo, Foi bem justo. Mas foi interessante porque ela também levou a gente lá pra tomar lá o chazinho, explicou os chás medicinais que eles têm também. Então eu achei que ela foi atenciosa, assim, então foi interessante. Mas fora isso, então lá na parte do Chiang Kai-shek Memorial tem também a parte do National Concert Hall, tem outras construções também, né? São bonitas, são bonitas. Que até ela falou que fazem referência ao estilo de arquitetura da Cidade Perdida, né? Verdade, bem lembrado. Ela falou pra gente, vocês que vão estar, ela perguntou pra gente que vem pra cá, vocês que vão estar lá, vocês vão poder perceber e tal, as pessoas são parecidas. E realmente são. Dessa quadra. Realmente são mesmo, são vermelho. Agora que eles fizeram desse jeito, pra realmente ficar similar. Mas essa quadra é bem bonita e depois quando a gente voltou à noite, estava até tendo uma competição lá de alguma coisa. Rumba? De rumba. Não sei o que era, mas estava tendo competição, estava tudo animado lá, pessoal. Tudo coloridas, os portais. Com coisinha de inscrição e tal. E aí os arcos que ficam na frente chamam tipo os arcos da Praça da Liberdade, que acho que é o nome lá do porque ele perto é próximo do governo, onde tem as manifestações, tal. Eles têm a primeira presidente mulher. E isso, exatamente. Tem 2 partidos só. Então é verdade, ela deu uma introdução mais da política e tal, foi legal. E a gente também passou pelo Parque 228. Putz, tem a história lá, né? Que ela contou a história que foi exatamente... Quando começou a rebelião. A rebelião não, os protestos, digamos. Isso, para realmente ter a não independência. Não é só 20 centavos deles. Não tem independência de Taiwan, exatamente. Foi basicamente pelo que eu entendi, na época depois da Segunda Guerra, foi quando antes os japoneses estavam lá, né? Dominando a Aí perderam a guerra, aí os aliados para a China. A China estava entre os aliados, e aí os aliados deram Taiwan de volta para a China. Devolveu para a China, só que aí teve problema cultural. O choque de idiomas, né? Taiwan porque Taiwan só falava... Aliás, Taiwan falava português. Na verdade, nem chegou muito a falar que eles foram descobertos, ou lá no passado teve uma ocupação portuguesa, mas eles falaram que só passou, assim. Então, por isso que eles não ficaram com muitos resquícios da língua, né? É verdade, eu perguntei pra ela se ela sabia alguma coisa de português. Ela falou, foi muito rápido, eles passaram muito correndo. Mas então todo mundo falava japonês. Isso, japonês e taiwanês também, né? Mandarim. Antigamente. Antes. Aí chegaram os chineses de volta, e aí eles só falavam mandarim, né? E aí eles não conseguiam se entender direito, então tava lá um rebuliço. E aí esse parque, na verdade, ele é exatamente o ponto em que aconteceu um incidente que eles chamam de quando acho que um policial que atirou pra cima e de repente matou pessoas porque eles estavam... acho que a história completa, se eu bem me lembro, de maneira rápida. Tinha uma mulher ali que vendia coisas, aí o cara queria prender a mercadoria dela, a galera não deixou e tal, daí o cara não conseguia se comunicar porque ele falava chinês e o pessoal falava o japonês. Aí eles começaram a não se entender, começou a juntar a galera protegendo a mulher para não ser apreendida as mercadorias dela. Aí ele ficou nervoso e tal, e deu um tiro pra cima. No que ele deu um tiro de alerta pra cima, rolou aquela correria e pelo que a guia comentou, o tiro caiu e bateu na cabeça. O tiro caiu na cabeça de um cara e matou o cara. E aí isso despertou toda a revolta e tudo mais em Taiwan, nessa situação. E aí o pessoal foi pra rua e tal. E o governo... Porque aí o governo até chinês, né, começou a mandar tropas
para Taiwan para Falei, resolver o O bicho esquema. tá pegando aqui. E aí que deu todo um problema. Aí deu problema, aí eles falaram assim, beleza, que eles começaram a meio que cortar, né? O mal pela raiz, e depois de 40 anos todo mundo sabia falar chinês já. Então, Aparentemente. foi essa história que a gente escutou, né? A gente está na China agora, a gente não sabe o quanto dela é verdade, mas a gente escutou isso lá. Não escutamos nada por aqui ainda. Exatamente. E esse parque, então, foi o parque que a gente passou também, que tinha esse mar. Homenagem a isso, né? Exatamente. Que é exatamente a data de que aconteceu esse incidente, né? Que era 28 de fevereiro, por isso o nome do parque. Mas, então, isso que foi que a gente fez no tour. Né? Fora isso, a gente confirmou com ela qual que era o mercado mais interessante para se ver também no mercado noturno, porque tem tantos e tem uns que são tão longe. Não ia dar tempo de ver todos, né? Como você falou, tem muitos, porque é, isso Sim. que eles, é assim que eles concentram para comer. Eu até ouvi dizer que tinha muita família que nem tem cozinha em casa, porque comer fora é tão barato que eles acabam... Né? Barato, mas também não é tão saudável, digamos assim. Não pra gente. Mas aí ela indicou o Huawei. Huawei. R-A-W-E. O Huawei. A gente acabou indo lá. E aí antes a gente até viu umas indicaçõezinhas do que tinha lá pra comer, né? Porque a gente também ficou preocupado de não ter nada, ter só coisa muito estranha. Mas aí a gente comeu muitas coisas legais, eu gostei bastante. Comeu principalmente um vídeo que a gente acabou fazendo separado, que é um pãozinho que ele coloca uma massa de porco com salsinha, ele fecha o pão e coloca num forno, que é uma cerâmica. Ele vai colocando vários, depois ele tampa. Ele coloca tudo do ladinho assim colado, né? Depois ele vai com a espátula tirando assim, aí vai comer. É bem gostoso, a gente comeu bem, lá, bem gostoso. conhecido também, né? Ele forma até uma filazinha lá de aeroporto na frente. Mas é bem gostoso. E a gente comeu também dumplings e aquele outro pãozinho chinês, que também tem em São Paulo, assim. Mas ele era bem fofinho, a massinha era bem gostosa. Bem gostoso. Tava muito bom, né? Não, foi isso que a gente comeu. Aí depois a gente acabou indo, no outro dia, a gente acabou indo numa cervejaria. Sim. Na Zhangman. Isso. Zhangman Brewery. Muito bacana. A gente fez uma degustação lá. Fiz uma degustação lá de 6 tipos de cerveja. Eles têm uma cerveja que se chama Professor X, que ganhou uma das medalhas, uma Russian Imperial Stout. Muito bacana. Eles aceitam cartão de crédito, que foi bom também, consegui pagar a conta. Ainda comprei um copinho de lembrança. É um lugar bem bacana que a gente acabou descobrindo ali, né? O meu celular apontou pro lugar e a gente chegou e não tinha nada. Aí foi lá no dela, aí a gente conseguiu achar o local, e o local era muito top, era muito bacana. Bem local, né? Não tinha estrangeiro, tinha só a gente lá. O que mais? Teve A gente foi experimentar o hot pot. O hot pot, a gente foi experimentar. A gente não sabia muito bem o que era, né? Um dos vídeos que a gente viu era justamente sobre o hot pot. Que era o quê? Uma água fervendo com verduras, você coloca os legumes e aí você tem uns carpaccios de carne. Aí você pega esse carpaccio de carne, passa na água fervendo, pega junto um molho apimentado e essa água em 2, 3 segundos, essa carne já dá uma cozinhada, você consegue comer ela. É muito, muito bom. A gente gostou bastante. Acabamos não conseguindo pegar em outro lugar ainda, mas muito legal, muito gostoso. A gente ainda vai experimentar, quem sabe, no próximo destino. É isso aí.